Olá, aqui é o Fernando Guimarães do Empresa que dá certo e o nosso tema de hoje vai ser execução. Depois de terminar o seu planejamento, você vai ter que partir para a execução. É importante você entender que se a sua execução não for boa, pode colocar tudo a perder. É aí que você precisa desenvolver a habilidade para fazer o link entre a estratégia, as pessoas e as operações. Você vai ter que enxergar se os seus colaboradores possuem a qualificação adequada. A qualificação das pessoas é um fator determinante para a sua empresa ter uma vantagem competitiva e sustentável na sua execução. Você é o líder da sua empresa, a cabeça pensante. Portanto, você deve se estruturar e procurar se cercar de pessoas competentes e qualificadas, para que você consiga ter uma boa execução. Não adianta se iludir. Para você ter uma boa execução, você precisa de profissionais qualificados, comprometidos com a empresa e com o seu resultado. Uma das habilidades que você vai ter que desenvolver para que a sua execução esteja sempre em alto nível é identificar e formar líderes. Para isso, você vai precisar treiná-los. No médio e no longo prazo, você vai descobrir que formar pessoas te traz uma vantagem competitiva no seu mercado. Formar pessoas é um dos fatores que pode te manter durante anos tendo uma execução de alto nível. E isso é mais que uma necessidade. Esse é um dos fatores que vão ajudar você a montar um time de excelência, focado para ter um desempenho bem acima da média. Nenhuma empresa consegue crescer de forma sustentável se ela não tiver gente capacitada. Muitas empresas ainda são reticentes na questão de formação dos seus profissionais. Alegam que a maioria das pessoas, depois de serem treinadas, saem e vão trabalhar em outros lugares. Mas você já parou para pensar que isso pode estar ocorrendo porque talvez você não esteja conseguindo valorizar como deveriam os seus profissionais? E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de dinheiro. Eu estou falando também de reconhecimento, de ambiente de trabalho. Agora, uma frase para você meditar. Pior que você treinar um funcionário e ele sair, é você não treiná-lo e ele ficar. Pense nisso. Eu diria que como líder do seu negócio, você já é um executor. O que você precisa fazer é melhorar ao máximo a sua performance como executor. A execução é uma parte extremamente estratégica, pois é aqui que você começa a materializar o seu sucesso. Muitas empresas confundem e acham que executar é o que ela faz na sua rotina. Mas, na verdade, o diferencial na execução não é o que você faz. O diferencial na execução é como você faz aquilo que você tem que fazer. Eu vou clarificar. Se você está preocupado apenas em executar rotinas, a sua empresa acaba se tornando mais uma no mercado. Agora, se você se preocupa em como você faz aquilo que tem que ser feito, aí está o salto qualitativo. É aí que a sua empresa se diferencia das demais. Pois a execução passou a ser uma execução estratégica para você. Nesse caso, você passou a entender como a forma que você está fazendo o que tem que ser feito é de extrema importância para você conseguir alcançar o seu diferencial. Quando você se preocupa realmente com a execução, você se diferencia dos demais e começa a encontrar várias possibilidades de melhorias dentro do seu negócio e até dentro do seu mercado. Nesse ponto, você não simplesmente executa. O conceito é que tudo pode ser feito de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz e de uma forma mais efetiva e muito mais consistente e estratégica. Isso vai acabar te proporcionando melhores resultados, tanto para os seus clientes como também para toda a organização. É na execução que você vai alinhar a sua estratégia com as pessoas e com as operações, tornando esse processo fluido, para que você não fique emperrando o seu dia a dia. Não se esqueça do que eu comentei nos outros vídeos. A falta de organização e uma execução deficiente acabam consumindo todo o seu tempo e te obrigando a ser 100% operacional. Por isso é que eu sempre insisto que você precisa se estruturar. Se preparar para crescer significa adquirir maturidade para enfrentar as questões da sua empresa de forma diferenciada. Quando você realmente entender a importância da execução, você verá como pode melhorar de forma significativa a sua rentabilidade. Apenas porque você mudou a forma como você enxerga seu negócio. Executar é uma coisa. Agora, executar bem faz toda a diferença. Por isso, a importância de você preparar a sua empresa e os seus colaboradores para que todos juntos compreendam e cheguem
finalmente a esse estágio da excelência na execução. Ninguém chega à excelência trabalhando com mão de obra desqualificada. Os seus colaboradores terão um papel fundamental nisso. Você vai ter que avaliar os colaboradores que têm potencial e devem ser treinados, o que estão na sua empresa só fazendo número e, se for o caso, trazer mão de obra qualificada para a empresa. Um funcionário barato, mas ruim, operacionalmente falando, se torna, sem você perceber, um funcionário extremamente caro para a sua empresa. Além, é claro, de desestimular e atrapalhar o trabalho dos outros. Custo não tem só a ver com preço, com valor de salário. Custo também tem a ver com produtividade, com resolutividade dos problemas, com atendimento das expectativas, tanto da empresa como dos seus clientes. Um colaborador desqualificado para exercer determinada função pode te custar muito mais caro do que você imagina. Muitos ainda não conseguem enxergar que existem perdas intangíveis, que não são contabilizadas nos livros. São, por exemplo, as vendas perdidas, as cobranças mal feitas, as compras inadequadas, a falta de entendimento entre o prazo de recebimento e o prazo de pagamento, por exemplo. São os erros de logística, são os gastos desnecessários que às vezes você demora um pouco para perceber que eles estão ocorrendo. Esses são apenas alguns exemplos de erros cometidos por um colaborador que não tem condição de executar determinada função. Na maioria das vezes, esse colaborador custa muito mais caro do que um funcionário qualificado. Ainda tem o risco de imagem, que dependendo do que acontecer, pode atrapalhar bastante o seu negócio. Se condicionou no Brasil que você sempre pode conseguir alguém menos qualificado que aceite ganhar menos para trabalhar numa função que exige uma qualificação maior. O problema dessa lógica é que, ao agir dessa forma, a empresa está jogando o seu próprio negócio para baixo. Você consegue, por exemplo, imaginar uma Apple, uma Samsung, uma Mercedes, uma Nike trabalhando com gente desqualificada? Você não acha que, se essa fórmula funcionasse, eles já não estariam usando há muito tempo? Não se esqueça que todas essas empresas que eu citei, acabei de citar, foram pequenas um dia. Algumas delas começaram numa garagem. O único detalhe é que os defensores dessa teoria se esquecem que é uma pequena frase que eu costumo dizer: empresas excelentes são feitas de pessoas excelentes. Guarde essa frase. Começando a linkar os pontos, vamos agora a uma avaliação simples e objetiva que você pode fazer para checar se fez um bom planejamento. Para saber se você planejou de forma correta, é só você verificar se está conseguindo executar o que planejou. Simples assim. Insistir em premissas que não foram devidamente validadas no mercado é um erro recorrente. Se a validação dos dados não for extremamente confiável, se não estiverem conectadas com a realidade do mercado e da sua empresa, não vai funcionar. O planejamento precisa considerar as suas possibilidades de execução, tendo sido dimensionado para a estrutura e os recursos disponíveis na sua empresa. Caso contrário, dificilmente você conseguirá colocá-lo em prática. A consequência direta é passar boa parte do tempo rodando em círculos, gerando frustração entre os seus colaboradores. Para resumir, o melhor planejamento é aquele que você consegue transmitir com clareza para todos os seus colaboradores e que também seja passível de ser executado com a estrutura e os recursos que a sua empresa tem no momento. Por isso, que sempre que você planeja, você tem que adequar as suas premissas à sua aplicabilidade na prática. Quando se fala de futuro, constantemente se esquece que o futuro é construído com as atitudes que você tem no presente, hoje, agora. Não adianta achar que o seu futuro vai ser maravilhoso só porque você quer. O futuro precisa ser construído. Portanto, se você faz um plano que não é executável, o que na verdade você está fazendo de forma inconsciente é matar o seu futuro. Se o seu plano não é executável, ele não está te ajudando a construir o seu futuro. Por isso, a importância que eu sempre digo de conectar com a prática aquilo que você quer fazer. Você precisa fazer o link desse planejamento com as pessoas e com a operação do seu negócio. Senão você não vai conseguir vê-lo funcionar. Para isso, eu vou te dar uma dica. Você deve incluir no seu planejamento sempre a palavra como. Você deve checar, dentro das suas possibilidades, o que você pode começar a colocar imediatamente em prática e como você vai fazer. Existem normalmente dois motivos que juntos atrapalham em muito a execução do seu planejamento. O primeiro são metas irreais. Você não pode confundir metas desafiadoras com metas irreais, porque isso acaba desestimulando muito mais do que estimulando. E o segundo é a qualidade do seu pessoal. Já vi várias empresas ficarem perdidas querendo implantar alguma coisa que o seu pessoal não está pronto ou não tem qualificação e entendimento para executar.
Entenda que o que está na sua cabeça e para você pode parecer super simples, pode ser extremamente complicado e complexo se você não tem gente qualificada que entende sobre o que você está falando. O que ninguém te diz é que o custo da sua empresa passar 1, 2 ou 3 anos andando de lado, perdendo rentabilidade ou até encolhendo, pode acontecer porque você não consegue executar como deveriam os seus planos. Normalmente, esse custo é muito maior do que você ter um pessoal qualificado trabalhando para você. E o pior dos mundos, que muitas vezes acontece, é você querer implantar o planejamento de qualquer forma. E como o pessoal não tem o devido entendimento, o ambiente fica mais confuso ainda. A consequência é que a empresa pode, sem perceber, ficar estacionada, rodando em círculos. Ou seja, você trabalha muito, mas não consegue ir muito longe. Eu poderia ficar aqui horas falando e te explicando a questão e o porquê disso, o porquê daquilo acontece. Mas eu vou resumir com uma frase que eu já disse no outro vídeo. Empresas excelentes são feitas de pessoas excelentes. E não se esqueça que o futuro é construído com as atitudes que você tem no presente, hoje. Pense nisso. A importância do como e do quem. Essas duas palavras são tão importantes dentro de uma empresa que eu decidi dedicar um vídeo só para elas. Se a cada linha do planejamento, se a cada objetivo proposto, se a cada melhoria proposta, antes de terminar, se fizesse uma pergunta como vamos fazer e quem vai fazer, com certeza muitas frustrações seriam evitadas. É por isso que eu já comentei em outro vídeo que você precisa analisar o impacto das suas decisões. É impressionante a quantidade de empresas que acreditam que é possível executar determinado planejamento só porque ele foi escrito. O fundamental para fazer o seu planejamento funcionar é a execução. O detalhe é que a execução depende 100% de pessoas. E se você não tem pessoas capacitadas para executar a sua estratégia, o que você vai acabar criando na empresa, como eu já disse em outro vídeo também, é uma enorme confusão. Eu canso de ver as pessoas sendo convencidas de que tudo é muito fácil. É só ir lá, dar a ordem, e aí cobra execução, fica em cima do pessoal e tal. Mas sem pessoal qualificado que realmente entenda o que deve ser feito, o porquê deve ser feito, e que se alinhe e se comprometa com a execução, sinto muito em te dizer, não vai funcionar. Pense nisso. Tudo na vida tem um custo. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que tudo na vida tem um custo. E sendo um pouco mais profundo, existem custos tangíveis e os custos intangíveis. Os custos intangíveis quase não são levados em consideração pela maioria, talvez porque eles sejam mais difíceis de serem mensurados. Mas uma coisa eu posso te afirmar, o custo intangível é normalmente muito maior do que o custo tangível. Eu vou te citar aqui alguns exemplos. Viajar de férias tem um custo? Tem um custo. Não viajar também tem um custo? Não viajar também tem um custo. Tirar férias tem um custo, mas pode ser que você precise para te ajudar a recarregar suas baterias, para suportar tanto estresse que é a tarefa de empreender. Agora, não tirar as férias também tem um custo. Tem um custo para você, para sua família, aumenta o seu estresse e, obviamente, acaba tendo um custo para a sua saúde. Se aprimorar, adquirir conhecimento, fazendo um determinado curso, tem um custo? Tem um custo. Não fazer e aparentemente economizar o dinheiro também tem um custo? Também tem um custo. Mas o que você não vai conseguir enxergar é a quantidade de oportunidades que você pode vir a perder por não ter adquirido determinado conhecimento. Ter funcionários qualificados tem um custo? Tem um custo. Ter colaboradores sem a qualificação adequada tem um custo? Também tem um custo. Entenda que só porque você não enxerga determinado tipo de custo, você não consegue contabilizar ele no papel, não quer dizer que ele não exista. O Abraham Lincoln foi extremamente sábio quando disse a seguinte frase: se você acha que o conhecimento custa caro, experimente optar pela ignorância. Pense nisso.